Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Para a gente poder ter um parâmetro do que faz sentido na sua vida, eu gostaria de questioná-lo o seguinte. Quem que hoje é um exemplo para você de carreira ou de vida? Uma pessoa que você admire, que você gostaria de copiar o modelo, que você entenda que tem sucesso, segundo os seus parâmetros. Isso é importante você ter em mente, porque assim, a pessoa que você admira ou quer copiar um modelo, pode ser alguma coisa em que você tenha que buscar nos seus planos de ação. Só que precisamos tomar o seguinte cuidado. Quando eu faço essa pergunta para as plateias, em palestras ou em cursos, via de regra, as pessoas me dão respostas muito padronizadas. Por exemplo, eles admiram Jack Welch, que foi um grande CEO da GE, ou Steve Jobs, que tem parâmetros muito conhecidos mundialmente, a Madre Teresa de Calcutá, enfim, pode ser até a sua avó, a pessoa que você escolhe como referência. Agora eu quero questionar você do seguinte: quanto que você conhece de fato a vida e todas as consequências das escolhas dessas pessoas? Nós conhecemos uma parte da história. Por exemplo, o Jack Welch, se você ler a biografia e o livro dele, você vai ver que foi um cara e um executivo de muito sucesso, evidentemente, que gerou market share, divisas para a corporação e no campo administrativo e gerencial contribuiu com muita coisa. Agora, que preço a vida pessoal dele teve que pagar por isso? Divórcios, situações de desarmonia familiar, questões com saúde, equilíbrio emocional. Se você conhecer bem a história, você vai ver que o preço que foi pago foi muito caro. A pergunta é, você está disposto a usar essas referências como padrão? Cuidado com a normose, cuidado com essa síndrome da manada, da gente fazer o que todo mundo faz. É um livro da moda, todo mundo lê aquele livro. Agora é moda fazer um curso X, vamos lá fazer, vamos aprender o idioma tal, porque isso daí é referência. Será que necessariamente a gente não está tomando como padrão e escolha coisas que são muito comuns à maioria das pessoas? Cuidado com isso. A gente tende a repetir modelos sem questionar, inclusive, esse aspecto. Eu quero aqui, nesse momento, contar para vocês uma história de uma mocinha que queria preparar carne. Olha só que interessante essa história da carne. Bom, eu fiquei de te contar a história da carne. Então a história é assim, uma moça recém-casada queria fazer uma jantinha especial para o marido e ela queria fazer uma carne de panela que ela tinha aprendido com a avó. Só que a avó não estava em casa, alguma coisa assim, ela ligou para a mãe e disse assim, mãe, como é mesmo aquela receita da carne de panela? Aí a mãe disse assim, bom, você compra uma peça de lagarto de mais ou menos X tamanho, o peso, corta as pontinhas da carne, tempera com sal, deu todos os temperos lá, cozinha X tempo na panela de pressão, depois deixa dar uma dourada, joga um molhinho por cima e está pronto para servir. Ela seguiu as orientações, fez a carne, ficou daqui, o marido adorou e no dia seguinte ela ligou para a mãe e falou, mãe, nossa, a receita realmente é muito boa. Só que eu queria saber uma coisa, por que a gente tem que cortar as pontinhas da carne? Ela falou, eu não sei, isso daí eu já copiei da sua avó há uma geração. Liga para a avó para saber. Ela ligou para a avó e falou, vó, eu fiz a receita daquela carne de panela da senhora, é maravilhosa. Só que eu queria saber por que tem que cortar as pontinhas da carne. Ela falou, ai filha, é porque o seu avô insistia em trazer a carne maior do que o tamanho da panela. Aí eu tinha que cortar as pontinhas para caber. Pois é, às vezes a gente segue receitas, modelos, coisas sem questionar a origem, o porquê e continua perpetuando situações e modos sem perceber se isso faz sentido ou não. Então eu quero contar essa história para você e entender se de fato você não anda repetindo na sua vida situações que nem fazem mais sentido, mas a gente está copiando modelos passados sem questionar. Essa é a história da normose que a gente precisa evitar na vida. Como você acabou de ver com essa história da carne, parece surreal, mas a gente faz isso. Então a pergunta é, que tipo de coisas você tem trazido consigo, que são modelos aprendidos que você não questionou? Isso é uma condição para a gente reavaliar suas próximas escolhas. Entendeu que precisa ter uma honestidade aí visceral de repensar em tudo aquilo que a gente acredita, que a gente considera certo, cujo nosso julgamento de valor é dizer que isso é importante. Acho legal a gente ter esse parâmetro para poder avaliar o que hoje de verdade faz sentido, é importante para você e vai aquecer o seu coração. Então a história completou esse entendimento e nos ajuda agora a ir para a nossa próxima etapa. Vamos entender agora como é que de fato as nossas sombras podem nos atrapalhar e o que nós temos que fazer em relação a isso para diminuir esse impacto, ok?